TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. De acordo com dados do governo do estado, Santos e Cubatão têm os piores índices de isolamento social da região. Anunciada pelo governo do estado, a fase emergencial do Plano São Paulo tem como objetivo aumentar o isolamento social para tentar evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo, fazendo o sistema de saúde entrar em colapso. A meta é que as cidades tenham um índice de 70% de isolamento. Mas a Baixada Santista ainda passa longe disso, principalmente Santos e Cubatão. As duas cidades têm percentual de 42%. Quem está mais próximo da meta estadual é Bertioga, com 53%, sendo o 8º melhor município no ranking estadual. Entre as demais cidades da região, Itanhaém tem 49%, assim como Peruíbe. Mongaguá aparece logo na sequência com 46%. Guarujá tem 45%, sendo seguida por Praia Grande e São Vicente, com 44% cada. Em nota, a administração santista informa que acompanha com preocupação o aumento de casos de internação e o avanço da doença. Estuda entre as medidas a possibilidade de implantação de lockdown, caso não haja redução dos casos e diminuição da transmissão da Covid. A Prefeitura diz ainda que hoje o afastamento social é o principal instrumento para impedir o avanço da doença. A Prefeitura de Cubatão não se manifestou até o fechamento dessa edição. Depois de chegar a 100% de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19, São Vicente ampliou sua rede de atendimento. Foram instalados no Hospital São José mais 13 leitos de enfermaria e um de UTI. Dessa forma, agora a cidade passa a contar com 33 leitos, sendo 23 de enfermaria e 10 de UTI. Apesar disso, conforme a Prefeitura, 2 dos novos leitos de enfermaria estão preparados para receberem pacientes graves, caso haja necessidade. O governador do estado, João Dória, anunciou medidas econômicas para ajudar empresários e população neste momento de queda de receitas e restrições impostas pelo combate à pandemia. Uma das ações adotadas é mexer nos impostos do leite e da carne. Após esse amplo diálogo com setores produtivos, o governo de São Paulo decidiu que o leite pasteurizado terá isenção de ICMS, isenção completa de ICMS para o consumidor. No caso da carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, os estabelecimentos enquadrados no chamado Simples Nacional, que são, em geral, os açougues, os pequenos e médios açougues de bairros, não só na Grande São Paulo, mas também nas demais cidades do interior do estado, tiveram redução de 13,3% para 7% com esta medida no ICMS, na compra de carne para revenda aos consumidores. Essas duas medidas anunciadas pelo governador passam a valer a partir de abril. Outra medida anunciada por João Dória foi a liberação de crédito para microempresários. Acompanhe. O governo de São Paulo acrescentou mais 100 milhões de reais de crédito para os setores mais afetados pela economia do estado. 100 milhões de reais aos microempresários, sendo 50 milhões a juros baixos e carência estendida, principalmente para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve São Paulo. Reconhecemos que esse é um setor profundamente afetado pela pandemia e, com isso, reconhecemos o seu valor, a sua importância na empregabilidade e na capacidade de capilarizar empregos, pelo menos na sua manutenção e a sua gradual recuperação. Outros 50 milhões de reais estão destinados para os setores de beleza, comércio, academias e eventos, principalmente para os micro e pequenos empreendedores desses setores. Isso será feito através do Banco do Povo do Governo do Estado de São Paulo. Como acabamos de ouvir, o governo do estado anunciou a liberação de 100 milhões de reais em créditos para empreendedores e também redução ou isenção de impostos do leite e da carne. Mas quanto essas medidas vão ajudar empresários e a população neste momento de pandemia e isolamento?
Sobre isso que vamos conversar com o Dr. Robson Amador, advogado especialista em direito tributário. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Como vai? Olá, Roberta. Estamos bem aqui, sobrevivendo, né? Graças a Deus. E aqui é um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu acho que é essa palavra mesmo que a gente precisa usar, sobrevivendo nesse momento, né? Falando então sobre essas ações do governo do estado, na sua avaliação, qual dos dois anúncios do governo vai ter maior impacto, pelo menos nesse primeiro momento? Eu penso que a entrega de subsídio, né, para o pequeno e médio empreendedor, ela tem um impacto imediato, né, na medida que você disponibiliza crédito, isso de alguma forma impacta verdadeiramente a economia. E a questão da redução dos tributos é uma iniciativa do governo. Penso que ainda muito aquém daquilo que efetivamente os pequenos e médios empreendedores precisam, mas não deixa de ser aí a redução de qualquer índice aí, de qualquer percentual, de qualquer alíquota tributária. Isso de alguma forma ajuda muito, não somente o empreendedor, mas como todos nós, consumidores finais. Doutor, nos últimos dias a gente teve uma discussão muito intensa em torno do ICMS. O governo do estado aumentou a alíquota em alguns segmentos. Agora, com essa isenção do imposto, dá para a gente saber se realmente o valor do leite e da carne são reduzidos ao consumidor? Será que chega no consumidor esse valor? Esse é o desafio, né? Por isso da minha primeira resposta, justamente porque ainda que nós tenhamos uma isenção do ICMS sobre o leite, né? Que o varejista pagava em torno de 7%, hoje estaria a alíquota de 0%, então terá que repassar isso ao preço final do produto, né? Assim como também a redução do ICMS sobre a carne, por exemplo, que era 13,3%, passou a ser 7%. Qual que é o desafio do governo? Que essa redução e essa isenção ela chegue de fato no preço da mercadoria, lá no supermercado, no açougue, quando o consumidor final tiver acesso a esses produtos. O grande desafio é porque existem outros custos que estão envolvidos ao produto, né? Por exemplo, o combustível. E aí nós estamos aí testemunhando talvez uma das maiores altas de combustível nos últimos tempos, né? Que obviamente a causa é uma série de circunstâncias econômicas, internacionais, mas também, sobretudo, a questão tributária. Então, penso que o governo do estado ele também precisa resolver essa questão. O governo federal já reduziu muitos tributos sobre o preço do combustível, mas o governo do estado assim não fez, né? Então, eu penso que talvez essa medida isolada ela não se torne como necessária, ela não se torne suficiente para que nós possamos ver uma redução importante, essencial, sobretudo nesse momento, para que o consumidor possa sentir isso na hora de fazer suas compras, né? Então, sim uma redução, sim uma isenção, no caso do leite, mas eu penso que ainda é insuficiente para que possamos enxergar isso na prateleira. Sentir na prateleira, né? Que é o que a gente esperava nesse momento de pandemia, né? O mesmo governo que aumenta, acho que por pressão, daqui a pouco ele acaba reduzindo. Nessa briga toda do ICMS, doutor, a gente tem a questão do mercado automobilístico. A gente teve vários protestos durante o mês passado, manifestações de pessoas que trabalham no setor, estão se vendo prejudicadas com isso, porque a gente teve um aumento significativo nessa questão do ICMS, principalmente sobre veículos usados, é isso? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que está essa situação e o que a gente pode ter daqui para frente. No início do ano, o governo do estado de São Paulo aumentou a alíquota do ICMS sobre os veículos usados. Era 1,8% e passou a ser 5,5%. Né? Então, um aumento substancial, né? Chega-se aí a falar em torno de mais de 200%, né, de impacto no aumento somente do ICMS. Tá? Além disso, também um aumento do ICMS dos veículos novos, né, que era 12%, e a partir de abril agora começará a valer a nova alíquota de 14,5%. Tá? Então, são aumentos substanciais. Houve toda uma repercussão, sobretudo jurídica, porque para se aumentar tributo no nosso país é necessário que respeite alguns princípios, respeite
alguns dogmas que a nossa Constituição Federal fala, por exemplo, o princípio da legalidade. E, veja, esse aumento foi feito por decreto, por vontade unilateral do nosso governador daqui do estado de São Paulo. Necessariamente, para você aumentar o imposto no nosso país, reza a nossa Constituição Federal que a Câmara, né, dos vereadores, se for imposto municipal, ou a Assembleia Legislativa, se for o imposto estadual, necessariamente tenha que ser ali ouvida a voz do povo através dessas casas legislativas. Ou seja, só poderá haver aumento de imposto se nós tivermos lei. E isso não aconteceu. Por isso que começaram a chover ações do Tribunal de Justiça, muitas positivas, com decisões positivas, porém, o presidente do Tribunal de Justiça, né, reconhecendo, né, sendo muito transparente em poder dizer à população que está de acordo com o Poder Executivo, pelo menos por hora, decidiu suspender as decisões que reduziam, né, ao status quo a alíquota dos respectivos ICMS, tanto veículos usados como veículos novos. Então, qual que é a situação de momento? O Tribunal de Justiça suspendeu todas as decisões que davam razão aos sindicatos, por exemplo, que lutavam aí pelas classes, né, as concessionárias de veículos usados e veículos novos, né, até a decisão final do Pleno do Tribunal de Justiça. Né? Então, por hora, estão suspensas essas decisões positivas, claro, em favor do contribuinte final. Gera um grande impacto, porque já é um segmento que está sofrendo muito por conta da pandemia, justamente pela queda da venda dos veículos, né? E se você aumenta, obviamente, os impostos, cria mais uma barreira, né? Pelo lado do governo, ele entende que ele precisa, ao passo que ele dá o benefício tributário, por exemplo, sobre os insumos, sobre aquilo que é necessário para a sobrevivência do povo paulista, no caso aqui, ele precisa aumentar o imposto em alguns outros segmentos que, a princípio, na visão dele, são segmentos supérfluos, né? Então, e aí para essa conta briga, fechar, né, doutor? É a questão do cobertor curto, cobertor, né? De você puxar de um lado para poder oferecer ao outro. E aí, ao mesmo tempo, você oferece, então, uma linha de crédito, né, para esses pequenos empresários e puxa de outros que podem ter suas portas fechadas por conta desse aumento na alíquota do ICMS. Complicada a nossa situação, né? Muito complicada. Sem dúvida. Doutor Robson, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para o senhor. Estamos à disposição. Boa tarde. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas por apenas R$ 15 por 15 dias. Isso mesmo que você ouviu. No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E ó, calma que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, venha para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu porque quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. E a seguir, deputado estadual afirma que ML de Santos pode não ser reaberto. Os detalhes já já. Quer investir? A Scoop Construtora tem o melhor para você. Conheça a Praia Grande, a cidade que mais cresce na Baixada Santista. Venha conhecer os empreendimentos da Scoop Construtora. Consulte os corretores da região. Scoop Construtora. Inteligente é pensar no seu futuro. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 MB de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 MB. Vem para Infolog. Ligue 40 62 9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande, no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Em todo lugar. Hot 98 Nimes.
2019, entrada e parcelinhas de 699. Eles, inclusive, garantem a melhor avaliação do seu usado. R$3.000 de bônus no seu seminovo ou IPVA total grátis. Alinhamento 3D também você tem a partir de R$ 39,90. R$ 39,90, com 1 ano de garantia. Perícia cautelar, a gente está atendendo através do sistema delivery. Ford Ka 2018 de R$ 42.900 por R$ 41.900. Estas e outras ofertas você encontra no TVT Motor. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O IML de Santos completa 1 ano desde seu fechamento e ele pode não ser mais reaberto pelo governo do estado. A afirmação é do deputado estadual Tenente Coimbra. Ao lado do vereador santista Sérgio Santana, o parlamentar diz que fez alguns movimentos para tentar reabrir o local. Essa é uma sátira para simbolizar o absurdo de estarmos há 1 ano com o IML de Santos fechado. Ainda mais nesse momento de pandemia, as pessoas elas têm que se deslocar, muitas vezes 1h30 para conseguir reconhecer um parente, para conseguir fazer um exame de corpo de delito. A quem interessa esse sucateamento de diversos aparelhos do Estado, entramos já com ações na Justiça. Eu estou cobrando na Assembleia, o vereador está cobrando na Câmara, para que possamos reativar o mais rápido possível o IML, porque ele é importantíssimo, principalmente nesse processo de pandemia. Em nota, o governo do estado de São Paulo, por meio da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, esclarece que está na fase final dos procedimentos administrativos necessários para a implantação do IML de Santos em um novo endereço. A instituição reforça que a unidade da Praia Grande absorve toda a demanda da região, sem prejuízos aos atendimentos local e que são adotadas medidas para reduzir o desconforto dos usuários neste período de transição. O governo também ressaltou que investe na valorização, ampliação e recomposição do efetivo policial em todo o estado. Nesta gestão foram contratados mais de 10 mil policiais, sendo 765 policiais técnicos científicos formados e já em atuação. A atual gestão também autorizou concursos para 5.714 novas vagas nas polícias paulistas, sendo 189 para médicos legistas. Em Guarujá, os colaboradores da UPA da rodoviária e das 15 unidades de saúde da família começaram a receber os salários e benefícios que estavam atrasados. O município começou a regularizar todas as contas que a organização social Provida deixou pendente. A prefeitura resolveu assumir as dívidas após notificar extrajudicialmente a organização social para a quitação das dívidas e não obter nenhuma resposta. Cubatão iniciou hoje a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 72 a 74 anos. A antecipação foi possível por causa do recebimento de um novo lote com 1.660 doses da Coronavac. A imunização vai até às 4 da tarde e ocorre em 14 unidades de saúde em 4 postos volantes. Para se imunizar, é obrigatória a apresentação de documento com foto e comprovante de residência. A Secretaria de Saúde da cidade orienta as pessoas a realizarem um pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Vale ressaltar que a ferramenta não é um agendamento e nem um pré-requisito para receber a vacina, mas uma forma de melhorar a dinâmica do serviço e da rotina do cidadão. A partir de hoje, em Santos, pacientes com suspeita de Covid-19, dengue e chikungunya que não necessitarem de internação vão ser acompanhados na policlínica do seu bairro. 2 dias após o primeiro atendimento na UPA, eles devem se dirigir às policlínicas a cada 48 horas para reavaliação do quadro clínico, apresentando um cartão de acompanhamento. O serviço vai estar disponível de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, que é o horário exclusivo para estes pacientes.
E a seguir, sobem os números da Covid na região. Infectologista fala sobre medidas necessárias para conter a pandemia e evitar o colapso na saúde. Não sai daí, é 1 minuto. O que você está esperando que você não baixou aí no nosso aplicativo? É rápido, é prático e é seguro. É mais leve que baixar um joguinho do teu filho. É isso mesmo, meu. E é de graça para iOS e também Android. Ou se você preferir, acesse da tua máquina, do teu notebook, carupe.com. Conheça o novo e revolucionário método de comprar e vender carro. Quer vender seu carro sem sofrer na mão de lojista ou na mão dos Catarina? Vem para Carupe, meu. Receber de 7 a 12 mil reais a mais no seu bolso. Carupe.com, porque aqui seu carro importa. Vem. Segunda, awesome! Oh, Canada, our home and native land. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Maple Bear, escola canadense de verdade. Plano familiar a partir de 160,65. Pagamentos, eles facilitam em até 15 vezes sem juros. Tinta acrílica da Inovari por quanto? R$ 89,90. Almoço fresquinho, gostoso para você levar para casa. Inclusive, eles vão achar o plano ideal para você. Eles oferecem aqui a internet fibra ótica. Fabricamos o seu sofá, reformamos o seu sofá. Confira estas ofertas e muito mais no TVT Varejo. Você já conhece a Memorial e sabe o quanto é importante pensar no melhor para sua família. A Memorial está sempre preparada com todo o conforto e segurança àqueles que necessitam. E somente neste mês de março, condições especiais para planos preventivos. Garanta agora mesmo a tranquilidade para sua família. Memorial, única e incomparável. A pandemia de Covid-19 segue com números cada vez mais altos. Atualmente é fundamental seguir as recomendações de especialistas como isolamento social, uso de máscara e álcool em gel. Sobre esse assunto, o Tati Cidade conversa agora com a infectologista doutora Elizabeth Dotti. Tudo bem, doutora? Mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Como vai? Olá, Roberta. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo falando de um assunto espinhudo e difícil que nem esse, mas muito obrigada pelo convite. É bom que a senhora vem com todo esse bom humor, nesse momento tão difícil, trazendo informações tão sérias, né, doutora? Nessa fase emergencial que a gente está, uma fase muito mais restritiva, essas novas medidas que o governo tem imposto, tem ajudado a diminuir? Porque a gente vê os números avançando cada dia, né? Veja, a gente ainda não está colhendo os frutos dessa fase. A gente está colhendo os frutos do que foram as eleições, o Natal, o Ano Novo, o Carnaval. Então, essa fase de agora, a gente vai colher daqui a algumas semanas. Agora, a gente ainda não está vendo nada. Por isso que fica muito difícil as pessoas acreditarem na necessidade da fase. Tipo assim, tranca tudo, no dia seguinte cai os números. Não é o que vai acontecer. Os números vão continuar subindo, mas lógico que em algum momento eles vão cair. A gente tem algumas cidades já anunciando colapso na saúde. A senhora teria como analisar a Baixada Santista? Como é que a gente está em termos de número de leitos? A gente está caminhando a passos largos para um colapso também. A gente está num momento catastrófico. Então, a gente já tem alguns hospitais particulares que já estão com o seu limite máximo, tentando expandir o número de vagas. A gente tem o hospital, o Guilherme Álvaro, no seu limite. Então, assim, a gente está caminhando para um colapso também do jeito que a coisa está indo. Infelizmente, é uma péssima notícia, é um péssimo momento, mas assim, a gente está colhendo os frutos do que foi plantado. Você não vai plantar chuchu e colher melancia, né? Então, o que aconteceu? Houve um afrouxamento, sei lá, das regras, as pessoas resolveram confraternizar, andar sem máscara, passear, negacionistas, temos todas as categorias. E agora a gente está colhendo os frutos desse mau comportamento. O inglês agora criou esse termo, né, que já existia, mas é o bad behavior, que é o mau comportamento. A gente pode pensar daqui a algum tempo em lockdown na nossa região?
para tentar segurar esses números? É possível? É possível que isso aconteça, viu? Não é o que a gente quer. Com certeza as pessoas precisam trabalhar. A gente está sofrendo muito. A gente já sangrou os comerciantes, os donos de hotel, sangrou as escolas. A gente está sangrando cada vez mais uma parte da população e a outra parte da população continua passeando, indo para o calçadão, fazendo festa, blá, blá, blá. Então, a gente está sangrando uma parcela muito séria, muito importante, que faz a economia girar, enquanto o resto do povo está na bagunça. Pode acontecer do lockdown mais violento? Pode acontecer sim, pode ser que a gente necessite sim. Porque o lockdown as pessoas têm que entender que ele só existe por quê? Porque a gente chega num ponto que não tem onde pôr mais ninguém para internar. Não tem vaga de enfermaria, não tem vaga no corredor, não tem vaga no banheiro, na cozinha, na garagem, não tem mais vagas. Então, o que o lockdown faz? Ele evita de que o vírus continue transitando livremente como ele está fazendo. É isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que diminuir a sobrecarga do sistema de saúde. Essa é a função. Talvez precise disso? Talvez sim. Aí a gente vai amargar ainda um pouco mais, né? Doutora, eu gostaria de falar agora sobre uma questão, prestar serviço aqui para os nossos telespectadores sobre um assunto que tem causado um certo desconforto e uma certa polêmica. 15 países da Europa anunciaram, então, a suspensão do uso da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A medida foi tomada depois que a imunização foi relacionada à formação de coágulos sanguíneos. Aqui no Brasil, a Anvisa mantém a aplicação até o momento. Essa vacina de Oxford, ela oferece algum tipo de risco às pessoas? Não, o que aconteceu foi o seguinte, em países sérios, gente séria trabalhando, o que acontece? Você começa a ver um evento acontecer em repetidas vezes, o que você faz? Você para tudo, observa. Se isso se confirma, para tudo. Se isso não se confirma, a vacinação segue. Então, o que acontece? O pessoal de Oxford é muito sério, com certeza absoluta, e eles vão já publicar uma nota, o fabricante já colocou também, que esses casos não têm relação com a vacina. Ótimo, excelente notícia. Então, podem continuar se vacinando, vamos seguir a vacinação. A Anvisa fez certo. É que lá, eles são extremamente radicais com a saúde, né? Então, apareceu alguma coisa? Para tudo, puxa o freio de mão. Ah, tá tudo bem? Solta o freio de mão e segue a estrada. Então, com certeza eles fazem isso e eles são um exemplo, né, para o mundo, para a gente estar sempre atento de como é que a coisa tem que ser feita. E a boa notícia é que esse fabricante e os pesquisadores já viram que não tem relação. Pode usar a vacina sim, sem problemas. Aqui no Brasil a gente não teve casos relacionados como no exterior? Nenhum caso, nenhuma referência, foram pouquíssimos casos. Lógico que, veja, como a gente aprovou essas vacinas todas em caráter emergencial, os estudos continuam, os estudos não pararam. Então, tem alguém sempre observando, tem sempre uma equipe olhando tudo desses fabricantes e desses pesquisadores. Então, com certeza, se aparecer qualquer coisa, essa é a medida correta. Mas no Brasil não tivemos e não vamos ter e vamos seguir vacinando. Para a gente fechar aqui, doutora, a gente precisaria pelo menos de quantas vacinas no Brasil para a gente ter uma imunização mais rápida e sair desses números assustadores que a gente tem? Olha, a gente teria que vacinar pelo menos metade da população. Pelo menos metade. Você vê o que acontece. Nos Estados Unidos, até o final de maio, eles vão ter a população toda vacinada. Eu tenho um amigo que mora lá e ele mandou mensagem para mim esses dias, ele tem 25 anos e ele vai ser vacinado amanhã. Então, assim, o que a gente precisaria? De outras vacinas, porque só as que a gente tem, a Coronavac e a de Oxford, elas não dão conta, porque são poucas. Tem outros fabricantes, tem outras vacinas aprovadas por sistemas reguladores importantíssimos de outros países e falta importar. Então, está faltando o governo oferecer essas doses, mas no mínimo 50% das pessoas tinham que estar vacinadas, porque a partir do momento que cada uma pessoa pode infectar duas, então a gente teria, com a vacina, uma pessoa infectando uma. Pronto. Então, isso diminui muito a circulação do vírus. Ok. Doutora Elizabeth Duarte, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nesse trabalho tão importante que a senhora realiza diariamente. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos e nós vamos passar por isso. Vamos. Amém, amém. Muito obrigada.
O Tati Cidade desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode participar com a gente do Tati Cidade. Mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo WhatsApp 996570636. Participe com a gente. Um abraço e a gente se vê amanhã. Até lá. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa.